dando sequência, agora nós vamos falar sobre o Bacillus cereus, tá? Quem são, né, essas bactérias, as principais características. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Bacillus cereus. Bom, qual é o habitat do Bacillus, né? Então, ele fica no solo, na poeira, né? Água, cereais, grãos, vegetais, condimentos e pelos dos animais. Então, esse é o habitat do Bacillus cereus. Sobre o Bacillus, então, ele é, né, caracterizado como anaeróbio facultativo e formador de esporos. E uma característica é que ele produz toxina. Só que existem as toxinas que podem só provocar a diarreia ou as toxinas que provocam aquele mal-estar que a gente fala que é emética, né? A diarreia, ela é mais termolábil, ela é mais fácil de ser destruída. Já a emética, ela é menos sensível aí à temperatura. Bom, temperatura ótima de proliferação, então de 4 a 55, então tem uma variação muito grande para se desenvolver, para se proliferar, e é ótima entre 30 a 40 graus. Seu pH também é o pH próximo do neutro, de 6 a 7, e atividade de água 0,93, atividade de água um pouco mais úmida. Bom, e a contaminação então se dá principalmente por aquelas caixas, aquele papelão, aqueles engradados que estiveram em contato com o solo contaminado e que são posicionados ou dentro da cozinha ou são posicionados sobre as bancadas, sobre as superfícies, né? Então sobre a bancada, sobre equipamentos e etc. E também pela contaminação cruzada. Então quando eu pego essas caixas contaminadas e eu acabo não lavando as mãos e vou já processando, vou trabalhando com esses alimentos de alguma forma. Então, é a principal contaminação desses alimentos. E sobre a contaminação, diferenciando aqui entre o Bacillus cereus emético e o Bacillus cereus clássico, né? É que o emético, ele causa uma intoxicação, então é a ingestão do alimento com a toxina, tá? Por algum processo inadequado, então por essa má conduta de boas práticas de fabricação, enfim. E o Bacillus cereus clássico, ele causa a toxinfecção, então nós ingerimos as bactérias que são na forma vegetativa, né? E aí elas sintetizam as toxinas e essas toxinas é que vão provocar o efeito deletério. Lembrando que a toxina desse Bacillus cereus clássico, elas são mais termoláveis, então mais fáceis de serem destruídas do que as eméticas, que elas são mais resistentes. Bom, e a síndrome emética, né? Então, o que seria a síndrome emética? Então, a gente consome um alimento que tem a toxina. E essa toxina, ela está presente principalmente aonde, né? Quais são esses alimentos relacionados? Então, produtos amiláceos, cereais, em especial arroz. Então, é muito característico aí do arroz. Arroz, feijão cozido aqui. Aí pudim, que contém amido de milho, as sopas e vegetais e massas, que contém aí cereais, elas são feitas com cereais, arroz doce, canjica e cremes e doces em geral, e verduras cozidas, né? Então, todas aquelas relacionadas com a possibilidade de sintetizar aí as toxinas e não foi adotado procedimentos adequados. Essas toxinas, além disso, elas são resistentes e aí acabam contaminando o alimento. E as verduras cozidas, principalmente porque elas ficam dentro de caixas, né? Então elas acabam sendo aí contaminadas. Já para a síndrome diarreica, né, os principais alimentos envolvidos estão, né, então os produtos cárneos e pescados, então aqueles que sofreram algum tipo de contaminação, principalmente por contaminação cruzada, hortaliças a mesma coisa, leite e derivados, cremes, sopas e molhos, purê de batata e saladas de legumes. Então são aqueles alimentos que estiveram envolvidos com a sua contaminação. O quadro clínico do Bacillus cereus emético. Então, a incubação é de 30 minutos até 6 horas, com predominância de vômitos e náuseas, né? Justamente porque essa toxina é a principal causadora,
raramente tem diarreia e também não tem febre. Já o Bacillus cereus clássico, ele tem um período de incubação aí de 8 a 16 horas e a predominância é de uma diarreia aquosa, justamente porque a toxina, ela expolia as vilosidades, expoliando as vilosidades de tal forma que gera um desequilíbrio hidroeletrolítico, gerando aí a diarreia aquosa, né? A diarreia com bastante água. Podendo aí haver a dor abdominal, náuseas, e é raros os vômitos, né? Mas também não tem febre. E como prevenir, né? Então, evitando que haja a entrada de caixas de papelão, caixas que sejam higienizadas, né? Então, transferência do alimento quando chega na cozinha, transferir para outras caixas que já estejam higienizadas. Evitar, então, a contaminação cruzada, principalmente depois de ter sido cozido o alimento. Que mais? Evitar de deixar esse alimento também exposto a temperaturas para que ele seja resfriado, né, em temperaturas ambientes, para que ele possa ser resfriado, então tem que ter um controle, ou seja, adotado pelas boas práticas. Que mais? Na hora, né, também evitar, quando a gente vai falar um pouquinho também isso em tecnologia dos alimentos, os grãos, que são aqueles principais relacionados aí com a contaminação, né, pelo Bacillus cereus, eles devem ser muito bem processados, devem ser secados de maneira adequada, em locais que sejam adequados para que não haja aí a contaminação pelo Bacillus, e aí ele não carregue a sua contaminação até chegar à nossa casa. Então, adotar técnicas adequadas, uma vez que eles são processados, né? Então, são processados, eles são moídos, são triturados e muitas vezes acaba nem sofrendo processos térmicos. Então, é por isso que outros alimentos estão envolvidos, né? A partir do momento que eu uso esse tipo de farinha feita com esses cereais que não tiveram controle, eu posso gerar aí a contaminação. Então, é dessa forma que eu tenho que fazer a prevenção, né? E óbvio que é o controle tempo-temperatura para que se evite a existência das suas formas vegetativas e a produção da sua toxina e, consequentemente, também a destruição da sua toxina, principalmente da diarreica, que ou clássica, né? Que é mais termolábil, que é mais termosensível, tá bom? Bom, então vamos lá para a Shigella agora.